E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar aí mais um episódio do nosso Evoluncast. Sejam muito bem-vindos. Espero que estejam gostando aí da nossa série de episódios falando sobre nova economia, RH 4.0, tecnologia, inovação, produto e assim por diante. A gente já trouxe aí bastante gente de gabarito bem alto e eu sempre brinco que a régua está cada vez aumentando mais. E hoje nós Estamos com mais um temos gabarito alto aqui, com né? mais um que vai ajudar a subir mais ainda a régua. Hoje a gente está aí com o Pompeu Escola. O Pompeu a gente já se conhece há algum tempo. Eu, particularmente, tenho uma admiração pelo trabalho, pela história, pela carreira. Tenho aprendido muito com o Pompeu. Sempre que a gente conversa é um momento de bastante aprendizado, bastante crescimento. O Pompeu, ele já vem há algum tempo aí sendo consultor de inovação, já foi VP de desenvolvimento organizacional do Grupo Buscapé e hoje lidera um ecossistema de inovação em Matopiba, que eu não conheço, mas algumas coisas que ele me trouxe aqui já me deixaram curioso para conhecer. Então, Pompeu, muito obrigado, né, por Seja disponibilizar bem-vindo. esse tempo aí na tua agenda. Veio lá de Matopiba para cá, para Florianópolis, para a gente poder conversar. E então realmente é uma grande satisfação de ter aqui com a gente e poder conversar aí um pouquinho, uma horinha e meia aí. Mas, né, diga aí pro pessoal quem é o Pompeu, fala um pouquinho da tua história, o que Legal. tem em Matopiba, que eu acho que assim como eu, a maioria das pessoas não devem conhecer, mas que deveriam. Bacana, Samuel. Primeiro, muito obrigado por acolher a gente, por esse convite, né? Estou muito contente de estar aqui com a equipe da Evolum nesse momento maravilhoso aí de poder dividir um pouco de informação, né? De provocar as pessoas a partir das ideias, do pensamento, né? Realmente, o Matopiba é uma fronteira agrícola maravilhosa, né? É a interseção de 4 estados brasileiros, comumente a gente chama Mato Grosso, né? Porque Matopiba, então, é Mato Grosso, Tocantins, Piauí e Bahia. E esse conjunto, esses 4 estados, uma parte deles está muito ligado assim ao crescimento agrícola, né? Pra vocês terem uma ideia, commodities como soja, milho, algodão têm um volume incrível lá. 10% da exportação desses produtos passa por ali, pelo Matopiba. São mais de 70 milhões de hectares, né, possíveis de serem trabalhados. É uma área gigantesca. Claro que uma fronteira agrícola, por quê? Porque a água que a gente tem no sul do país não é abundante lá, né? Mas tem um aquífero, Urucuia. Um aquífero é uma fonte subterrânea de água. Um grande aquífero que o Brasil conhece é o Guarani, que está lá embaixo, no Rio Grande do Sul. Mas para você ter uma ideia, o Urucuia é muito maior do que o Guarani, né, em volume de água. O Guarani é mais espalhado, o Urucuia é mais concentrado, justamente embaixo desses 4 estados, e tem água ali para suprir o mundo, para não deixar ninguém morrer de sede por 200 anos. A gente tem uma pressão muito forte, inclusive dos Estados Unidos, para que a gente não use, porque o Brasil não use a água desse aquífero para produzir comida. Então é a decisão de morrer ou de fome ou de sede, né? Mas os Estados Unidos obviamente não têm hegemonia sobre isso, mas o mundo se preocupa com essas fontes de água subterrâneas que o nosso país tem em abundância. Então o Matopiba é essa interseção. Quando eu cheguei lá eu pensei que era muito mais uma logomarca que o pessoal usava, né? Depois eu descobri que tem um projeto em Brasília que está já há 2 anos tramitando para autenticar essa unidade geopolítica. Por quê? Porque ela tem características comuns, ela tem um bioma comum em termos de atmosfera, de tipo de terra, e isso seria muito mais fácil. Tem cara que tem fazenda no Tocantins e na Bahia. É, no, ele é obrigado a plantar numa data no Tocantins e uma outra data na Bahia. E a fazenda dele atravessa 2 estados, por exemplo, né? Então a gente tem situações que a regularização dessa unidade geopolítica do Matopiba traria muita vantagem para a agricultura e para a pecuária, né? E a gente foi para lá há 3 anos, fomos para lá em 2019 e estamos desenvolvendo, como nós fizemos aqui, aliás, né, em 2014 a gente veio para cá, ajudou a desenvolver o ecossistema de Santa Catarina, que é um orgulho para o Brasil e para o mundo. E nós chegamos lá e estava muito parecido com o nosso 2014 aqui, né? Não tinha nada, né? Estava começando. Então a gente montou uma aceleradora. Depois de 3 anos a gente já conseguiu levar um fundo para lá, ele se situar lá, um fundo de investimento que é a Agrovem,
que obviamente investe em propriedades do agro, né? Eles chamam de clube de investimento, porque você não dá o dinheiro previamente, você participa junto da escolha das startups. Então a Agrovem já tem uma filial ali, e agora estamos levando uma Venture Builder, que foi recém-inaugurada, que é a Matopiba Ventures, que é uma atividade que se faz pós-aceleração. Então a Venture Builder ela é a agência matrimonial que junta uma trade que tem um grande problema, lá uma Cargill da vida que tem um problema, com startups que possam entregar isso. Então você vê, é exatamente o que a gente fez aqui em Florianópolis, é construir um ecossistema, leva fundo, leva Venture Builder, daqui a pouco leva talvez um Link Lab, né, como tem da CAT, já provoquei a CAT algumas vezes, vamos levar um Link Lab para lá também, né? E tudo isso ajuda a construir a inovação por esse Brasil afora, que a gente entende que é a nossa missão. Que legal, que legal. Mas conta um pouquinho da tua história, né? De onde que tu veio, e eu faço essa provocação porque eu conheço um pouquinho, eu acho que a partir disso a gente consegue fazer bastante reflexões. Legal. O Pompeu é filho de imigrantes italianos, né? Vou fazer 60 anos esse ano. Sempre fui uma pessoa muito inquieta, né? Vim de uma família pobre, simples, de imigrantes. E talvez na década de 70, eu me lembro de ter ido numa feira de informática, uma das primeiras, assim, no Parque Ibirapuera, lá em São Paulo. E quando eu olhei assim, um programador de computador ganha 20 salários mínimos. Você imagina, eu falei, eu quero isso para mim. Não, hoje não tá muito diferente, dependendo da senioridade do cara. Eu quero isso para mim, né? E aí a gente morava tudo numa casa que tinha um quarto só, todo meu pai, minha mãe, meus irmãos, todo mundo num único quarto, né? Então eu olhei aquilo e falei, não sei, eu vou dar um jeito, né? Eu vou ser programador. E de fato, em 76 eu já programava várias linguagens, COBOL, RPG, Fortran, Assembler, e eu era uma das 80 pessoas que no Brasil mexiam com computação. Me lembro que uma vez tinha uma vaga na Volkswagen, e eu liguei para a Volkswagen, para a moça do departamento pessoal. Naquela época não era RH, era departamento pessoal. Eu falei, escutei uma vaga aí de programador COBOL, né? Sei que lá. Aí ela falou assim, tem. Você programa COBOL? Eu falei, eu programo. Então, vem amanhã. Eu falei, para fazer teste? Não, para trabalhar. Mas você não vai fazer um teste? Ela falou, Pompeu, se tivesse alguém para fazer teste, a gente já tinha botado o cara para programar, entendeu? Em 76, pessoal. A escassez era muito maior do que hoje, né? Tanto que os professores que a gente tinha na faculdade, no colégio, onde a gente estudava, eram profissionais de informática que a escola pagava, às vezes, 2 vezes o salário que ele ganhava lá na empresa para ele vir à noite dar aula, porque não tinha como formar um novo programador, não tinha essa mão de obra, um professor de programação. Tinha um programador, com aquelas cismas que todo programador tem, eu também era assim, né, cismado, né? Eu vou dar uma prova agora. Você vai dar uma prova? Ou então vocês tiram tudo em cima da carteira e tal, era uma coisa bem nazista, né, que a gente fazia. E o cara não poder consultar nada. Então, em 76 eu tive a alegria de ser um dos profissionais, desses 80 profissionais que o Brasil tinha em informática. E isso me rendeu a chance de conhecer muitos ambientes de tecnologia. Fui demandado na Volkswagen, participei da colocação na primeira agência online do Banco Itaú, agência Mercúrio, né? Então fiz parte da equipe de rede. Nessa época a gente desativava um modem, não tinha software DNet, Exact e Act, era na chave de fenda. Travou a LP, você ia lá na chave de fenda, a ferramenta do engenheiro de telecomunicação era uma chave de fenda no bolso. Você ia lá desativar a LP e colocar numa outra LP, entendeu? Para poder continuar comunicando. E 1 ano e meio a agência Mercúrio não batia o saldo. A gente rodava à noite todo o batch, digitava os cheques, de manhã cedo às 6 horas da manhã, rodava os 2 sistemas, não bateu de novo. Bota o saldo do batch de digitação que está certo, né? E vamos mais um dia. Até 1 ano e meio depois é que bateu os 2 saldos, né? Foi uma alegria para o Grupo Itaú, eu me lembro do Levi, foi uma conquista. Que legal. Mas a minha carreira passou por aí. Na década de 80, eu encontrei a consultoria americana de gestão, né? Já tinha ocorrido, né, décadas anteriores, tinha ocorrido Taylor & Fayol e IBM Engineers, engenheiros de consultoria de chão de fábrica. A consultoria começou assim, né, no mundo inteiro. Começou nos Estados Unidos, pós-guerra, e depois foi buscando produtividade das fábricas, que era uma grande ferramenta que tinha na fábrica, né, o lugar onde tinha muita gente, muito dinheiro e muita complexidade. E eu entrei para a consultoria em 80, já existia Alexander Proudfoot, já existia a Bain Company, já existiam algumas consultorias multinacionais que estavam no Brasil, e eu comecei a trabalhar como funcionário em muitas delas,
E, naturalmente, isso me levou para o exterior. Né? Quer fazer um projeto em Portugal? Pompeu, daí vai. Né? Então, como a gente faz hoje com nossa equipe, né? Vai fazer um projeto em Blumenau. Né? Vamos fazer um projeto em Portugal. E aí a gente ia fazer o projeto, só que não tinha videoconferência, tinha que ir, né? Morar lá. Então, eu passei alguns anos na Europa, fiz projetos em Portugal, na Espanha e na Itália, um projeto na Inglaterra, e fiquei alguns anos ali. E quando eu voltei para o Brasil, me sediei em Joinville, tinha muita fábrica na região, e eu tinha passado os últimos 3 anos fazendo consultoria em fábrica, né? Então eu falei, bom, de fome não vou morrer. E logo encontrei um grupo local, lá de Joinville, que chamava Audite, hoje é Martinelli Advogados, e que me abraçaram, me acolheram, o William e o Martinelli. O William já está falecido, o Martinelli está vivo, né? Mas me acolheram e, enfim, me cativaram e me propuseram uma sociedade, e a gente começou então a atuar fazendo consultoria para os clientes do Grupo Martinelli, naquela época Audite, que era um grupo de auditoria. Né? E isso então criou uma grande capilaridade minha aqui na região. Durante 15 anos eu estive aqui fazendo trabalhos voltados à consultoria empresarial, esses que eu tinha já aprendido como funcionário, mas aí como sócio do William e do Martinelli. Então a minha carreira foi se consolidando, mas o que criou a ligação com as startups e com a inovação, vou pular uns capítulos, né? Em 2009 foi o convite da Naspers, da multinacional que comprou o Buscapé, para eu ir lá como vice-presidente de desenvolvimento organizacional, fazer parte daquela equipe e num projeto de 5 anos fazer um grande voo, né? Um grande levantamento do Buscapé, a partir da colocação de startups junto do Buscapé. O Buscapé enquanto uma plataforma, a Naspers queria o quê? Nessa plataforma de comparação de preço, colocar coisas antes e depois da comparação de preço e alavancar o faturamento que era de 50 milhões de reais, completamente incompatível com o que ela pagou, né? Ela pagou 374 milhões de dólares, né? Então era um valor incompatível com o faturamento, mas porque ela viu o potencial de... Aquilo tinha 50 milhões de usuários que entravam para comparar preço todo mês. E ela falou, então dá para vender... 2009. 2009? Em setembro de 2009. É a Lomad? Não, a Lomadi é uma das propriedades. Lomadi a Raposinha. Eu lembro dessa troca aí. A Lomadi, por exemplo, é uma das 26 propriedades que foram desenvolvidas para completar. E vamos chegar lá em 2014, 5 anos depois, o Buscapé de 2014 faturava então 750 milhões. Então de 50 para 750. O comparador de preço cresceu 3 vezes, foi para 150 milhões. Os outros 600 milhões foram das startups desenvolvidas. Essas startups foram desenvolvidas ali dentro ou foram... Foram. Essa pergunta é legal, Samuel, porque... Naquela época não tinha tanto startup. Em 2009 não tinha nada, não tinha ecossistema no Brasil. São Paulo não era visto pelo mundo inteiro como nada, o Brasil não era visto nada nessa área, né? Lá fora essa área tem 40 anos, no Brasil essa área tem 6, 7 anos, então a gente quando eu fui lá numa reunião em Amsterdã e depois na África do Sul com os gestores da Naspers, né, o executivo principal, que era o Kus, que era o presidente da Naspers, ele falou, é muito simples, é só você repetir o que a gente já fez em outros países. Né? Compra startups, pluga na plataforma. Falei, lá no Brasil não tem startup, então você dá um jeito de criar startup. E eu voltei para o Brasil, nesse voo de 20 horas, né? Que vai fazendo escala. Pensando. O que eu vou fazer, né? E aí eu visitei o Google, visitei o Yahoo, e visitei algumas plantas da Naspers na Europa. Ela tinha já comparadores de preço comprados na Polônia, Allegro Group, na Itália, em vários lugares. Fui ver como é que ela tinha feito. E eu falei, bom, nosso negócio, vamos ter que criar aqui uma incubadora, uma aceleradora, né? Aí a Naspers falou assim, não aceito criar escola de empreendedorismo. Então a gente criou um programa chamado Sua Ideia Vale $1 Milhão, que era uma escola de empreendedorismo. Criou 26 startups em 5 anos, 13 viraram pó e 13 deram muito certo. Uma delas o Lomadi, que você próprio mencionou, mas tinha o Meu Carrinho, né? Tinha a Zup, que era o botão comprar, né, do Buscapé, que depois foi vendido agora para o Itaú, né, por 745 milhões. A Zup surgiu ali, Fui eu que fui comprar, fui lá em Uberlândia comprar. Eram 3 meninos que saíram da BC Algar, e eles tinham feito lá uma terceirização com a BC Algar. Eu, nessa época, me envolvia muito com essa questão da
sua ideia vale 1 milhão, era assim, a gente procurava, né? Porque não tinha um lugar que você falava, olha, vem aqui se inscreva. Ninguém se inscrevia. Então a gente ia para geografias e procurando o que tinha de spin-off, de meetup, e ia conversando. Então quer dizer que temos mais um ponto em comum com a ZUP. Então, além do modelo de negócio inicial, temos o Pompeu aqui. Porque eu pergunto, porque a ZUP é uma das empresas que a gente acompanha, se inspira. Hoje é uma empresa, né, que foi comprada pelo Itaú e tem uma cultura muito forte. Eu, particularmente, gosto muito da ZUP. Eu quando eu tava fazendo faculdade na época do Buscapé, tinha, se não me engano, eles tinham um modelo lá de ter influenciadores, né? Que antigamente era só blogs, né? Tinha vários blogs. E eu ganhei muito dinheiro com o programa. Os programas de Tea Party. Isso. Aí depois foi para o Lomadi e tal. O Lomadi ele foi criado justamente porque nos Estados Unidos estava dando muito certo os programas de Tea Party. Que é o seguinte, você tem um fluxo grande de assinantes, usuários finais. Você tem um grande grupo de marcas que está disposto a fazer promoções. E você tem geradores de conteúdo, blogueiros, fashion, qualquer coisa que o pessoal gosta de ver na internet. Então você cria uma plataforma para bilar o relacionamento dessas três partes e garante... Então, se aparecer lá uma plataforma, a Dell dizendo assim, olha, eu dou 20% nesses 5 mil equipamentos aqui, nesse lote. O Lomadi, ele promovia, colocava na parede de promoções lá esse item, os blogueiros e os geradores de conteúdo que tinham a ver com tecnologia passavam a botar aquele calhau nas publicações e a gente tinha um billing que garantia que se você clicasse ali naquela promoção no blogueiro, mesmo que você não comprava naquela hora, Samuel, acontecia a operação em 30 dias, a gente conseguia fechar o billing e olha, o Samuel que gerou influenciamento. Então, isso, aí dava um percentual, mas tinha um CPC também, que era o custo por clique, né? Também, só pelo clique ganhava. Eu lembro que foi meu primeiro negócio assim, informal, porque eu criei meio que um blog para cada bairro lá perto de casa. Então, cada bairro tinha um blog que a gente colocava as notícias do bairro. Para gerar clique, gerava receita. Essa era uma época de aventura, de descoberta e talvez... Cara, bons tempos. Essa reflexão me faz conectar isso com hoje, né? Finalmente. Em 2000 depois que eu saí do Buscapé, a gente começou, eu não quis mais deixar nem as startups, nem aquele aprendizado. Aquilo tudo mexeu comigo. Eu vinha de tecnologia, depois eu fiz uma faculdade de administração da empresa quando eu fui para a consultoria. O pessoal ficava falando, olha o tijolo da margem, olha o tijolo dos resultados, olha a margem de contribuição. Não entendia nada disso. Então eu fui fazer administração da empresa para eu, no mínimo, não passar por bobo, né? Para entender ali o tijolo, o DRE e tal. E depois acabei fazendo psicologia, porque eu ficava maluco fazer consultoria para um cliente e dizer, olha, então você tem que fazer isso. E voltava lá 10 anos depois e o cara não tinha feito, entendeu? Não, mas por que deixou? Por que abandonou? O que faz o cara não fazer aquilo que ele entende que é o bom, né? E aí eu fui fazer psicologia para ver se eu entendia um pouco mais isso. Então são as minhas 3 formações. E nessa questão da psicologia, o que eu pensei? Como é bom transformar as pessoas, né? Como é bom gerar inovação. Então, depois da saída do Buscapé, eu fui criar centros de inovação aí pelo Brasil. Participei do investimento e do desenvolvimento desse aqui, do Darwin Start, que foi a primeira aceleradora que a gente fez aqui em Florianópolis. Convivi com o ecossistema muito, morei aqui, inclusive, vários anos, até ver isso amadurecer. Me lembro do Saco Grande ali, com nada, só favelas, casas muito simples ali em volta e tal. Passa ali, tira uma fotografia aérea do Google agora do que aquilo, né? O que a inovação gerou de real estate, de valor financeiro, de restaurantes, de bares. Então, eu vejo que a inovação é um produto muito rápido de transformação social, né? Por isso que isso me anima tanto, né? Eu vejo o mundo se transformar muito rápido. E à luz disso, a gente fez o IMA, que é o Instituto Miguel Aboab, lá para a Neogrid, ajudou ela a modernizar o seu pensamento, né? Isso ajudou talvez no IPO que ela fez logo há 2 anos atrás. Fizemos para Taubaté o primeiro hub de inovação feito com dinheiro municipal. A prefeitura teve que mudar leis para poder ir lá buscar, destacar 6 milhões do seu orçamento para montar um hub de 1.000 e poucos metros quadrados, bem bacana, na cidade de Taubaté. Né? O Ortiz Júnior, que é um prefeito, estava no 2º mandato, um cara visitou aqui, ficou louco com o nosso ecossistema. Né? Pompeu, eu quero igual. E aí nós ajudamos ele a fazer... Copia e faz igual. E Taubaté mudou, é uma coisa impressionante. Hoje me ligou alguém de Jacareí, né? Jacareí. Falou assim, porra, quero fazer igual foi feito lá em Taubaté. Porque Taubaté também, né, na escala de Taubaté, óbvio, mudou da água para o vinho o que era aquela cidade antes e depois do centro de inovação.
Então, para finalizar essa apresentação que já está longa pra caramba, Não, mas tá muito bom de escutar, viu? em 2018 eu estava aqui, ali no Jurerê Internacional, acordando de manhã, andando na praia, depois vinha para a CAT, dava as consultorias, dava apoio para o pessoal, né? Fazendo o que eu mais gosto, que é isso, dar suporte para desenvolver ambientes e ecossistemas de inovação. E eu recebi um telefonema lá do pessoal do Matopiba, que eu também não sabia o que era, Samuel. Aí o cara falou, a gente está ligando para você aqui da cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Falei, pô, eu não conheço essa cidade. Onde é que fica? Fica na Bahia. E eu, italiano, né, assim, então acostumado a clima frio, né? Salvador, das vezes que eu tinha ido a Salvador, calor miserável. Falei, meu Deus, nenhuma chance. É muito quente aí, muito abafado e tal. Não, Pompeu, é o seguinte, a gente foi viajar para o Vale do Silício, o cara contando, né? E a FMC, que é um grande fabricante de fertilizante, patrocinou a viagem para a gente, nós somos um grupo de produtores aqui, e o presidente da FMC do Brasil e o diretor de inovação da FMC falaram no teu nome, disse que você faz consultoria de inovação para eles, indicou você, e nós estamos pensando em fazer alguma coisa aqui de inovação na nossa região. E eu resisti, mas depois eu acabei indo, né? Então isso era de 2018. Fui uma vez, duas, três, vi, tem estrada, tem aeroporto, tem faculdade de agronomia, enfim, tem a base de um ecossistema. Precisamos construir agora fazer exatamente o que a gente fez aqui. A gente colocou acelerador e o pessoal falou, não, por que não monta incubadora? Já tinha o Celta. Por que não monta não sei o que lá? Tinha um monte de peças já montadas em 2014 aqui, mas não explodia. Quando botou acelerador, explode, né? E você vai olhar para Pedra Branca, é igual. Já falei lá pro pessoal da Pedra Branca, né? Pro Valério, pro filho dele. A hora que você bota um acelerador, você explode. Porque a aceleradora, ela vem e traz o dinheiro e diz assim, você tem um bom projeto, você tem faca, sangue no olho e tal. Porque a aceleradora, ela é focada em resultado, né? Né? Não é, beleza, de só criar o ecossistema, criar os lugares, é um puff bonito. Mesmo até a questão das startups mesmo, tu tá criando startup tá ali, ok, mas beleza, mas que resultado isso deu? Isso. A aceleradora não, né? A aceleradora, ela traz, puxa, quem não trouxe resultado tira. E ela já vem com o financeiro pronto. Isso, e o financeiro, o método e o método claro de avaliação. Tipo, passou tanto tempo. Deu boa, segue pro próximo ciclo de crescimento. Não deu boa, vamos escolher outro Write-off, e vamos vem outro. seguir. É isso aí. Então a aceleradora aqui fez a diferença de fazer o ecossistema ficar vivo. E foi o que a gente fez lá em Luiz Eduardo. A gente criou a Ciclo, que é uma aceleradora de startups, levantou um primeiro fundo de 5 milhões, com as frações acho que eram 250 mil, eram 20 cotas de 250 mil do primeiro fundo. Vários catarinenses investiram nisso, por incrível que pareça, né? E foram lá, né? E muitos empresários do agro lá, produtores, sementeiras. O pessoal realmente é inovador. Eu puxar o cheque e investir numa coisa que você nem sabe direito como é que funciona, eles não tinham ideia, né? Muitos não tinham vindo aqui, não sabiam que era isso aqui. Foi na fé, né? Mas a gente produziu 20 startups, 14 startups deu boa. Para nós deu boa significa validou a tecnologia, tratou o produto, tratou o modelo comercial, tem vendas e clientes e não tem burn rate. A gente já, quando foi para lá, falou, não vai encontrar fundo para investir nessas startups, porque o fundo não sabe investir. A gente passou por isso no Darwin. A gente criava lá fintechs e o fundo dizia, não sei e tal. Depois que rodou um ano, rodou 2, aí tinha fundo oferecendo dinheiro para desenvolver as startups do Darwin, até antes de desenvolver. Mas no começo não. E a gente falou, não vai ter nenhum fundo no Brasil que vai querer investir em startup do agro. Então já vamos criar os caras pronto para voar depois que te joga do ninho e já sai voando, né? Então esse é o critério da gente lá na aceleração. Esse projeto consegue, depois de 30 semanas, gerar faturamento cliente? Não, é um projeto para 3 anos. Não dá para colocar aqui ainda. Quando eu tiver ideação, quando eu tiver fases anteriores suportadas financeiramente, tudo bem. Então eu trabalho com 30 semanas. Em 30 semanas o PPT vira uma empresa faturando. Se não for isso, não entra. E se depois não der esse resultado, é write-off. Então a gente tem conseguido 7 boas de 10. Né? Foi muito bom isso. Que também deu força para o segundo fundo. Agora no segundo fundo são 40 startups, é 22, 23, 24, 25. E para variar, tem investidor catarinense. Tem investidor que é de carteirinha, né? O cara fala assim, não sei o que você vai fazer aí, mas vamos lá. Né? Conta comigo, né? Então a gente está lá, aprendemos muito sobre agricultura, aprendemos muito sobre o ecossistema do agro e as dores que o pessoal sente, as dificuldades que eles sentem. Eu não sou agrônomo, mas a gente aprende muita coisa. Tem muita novidade, tem muita coisa legal. E tem muita coisa que a gente sabe e que aprendeu fazendo inovação
e que dá para transportar para lá, sabe? Que ajuda os caras a acharem mais rapidamente o caminho deles. Que legal. E tu citou várias vezes o processo de construção de um ecossistema de inovação, né? E aí tu citou algumas peças e tal. E tu fala disso com uma facilidade tão grande que, tipo, não, pô, eu quero montar um ambiente Parece simples, de inovação, sei lá, no oeste, extremo oeste de Santa Catarina. Eu vou lá e eu tenho uma receitinha de bolo, né? Qual é quais são as peças-chave realmente para a construção de um ecossistema de inovação? E como que tu replica isso? Porque pelo que eu estou vendo, tu realmente consegue replicar isso, né? Como que tu replica Dando isso? mais um adendo na sua pergunta, é porque também muitas empresas, né, elas são empresas tradicionais que estão estabelecidas no mercado e que querem ter esse centro de inovação ou essa cultura de inovação dentro da própria empresa, né? Como que você também, pegando o mesmo gancho da pergunta do Samuel, como que você dá esse passo a passo para em qualquer lugar você aplicar um lance de inovação desse? Isso é legal. Essa pergunta é bem legal porque permite dividir com quem está ouvindo a gente, assistindo a gente, um pouco desse aprendizado, né, que a gente teve nesses 40 anos de consultoria. Você não consegue construir inovação numa coisa consolidada ali embaixo, debaixo da torre, né? A gente aprendeu isso no Buscapé, a primeira safra do Sua Ideia Vale 1 Milhão, a gente tinha dinheiro limitado, né? Então a gente escolhia 3 por ano. No primeiro ano veio, sei lá, 12, no segundo ano veio 600, mas a gente escolheu 3 e a gente matou as 3, né? Porque a gente colocou elas no Buscapé ali, né? Aquela coisa, o prédio novo do Buscapé na Avenida Paulista. O Romero passava, apertava a mão do cara, o cara falou, nunca mais vou lavar minha mão, né? Então, e os caras não trabalhavam mais, eles ficavam assim, que loucura, agora tem isso, agora tem aquilo, agora tem... Perdeu o foco. Perdeu completamente o foco. Então a gente aprendeu, matando muitas startups, a gente aprendeu a criar um modelo que de fato que mantenha o foco delas, né? E a gente também foi aprendendo a como lidar com essa questão do ecossistema, o que vem antes e o que vem depois. Então, pré-requisitos de um ecossistema, né? E para falar deles, eu acho que é bom a gente falar por que esse negócio da inovação está acontecendo há 40 anos. Acho que tem que voltar e explicar isso, para entender como é que começou e o que está por trás disso. Há 40 anos atrás, a nível de mundo, obviamente, né? Para o Brasil isso aqui é uma área que tem 7 anos, talvez, mas há 40 anos atrás, o investidor da GE Capital, ele perguntava lá para o fundo da GE Capital, escuta, quanto que vai render o meu dinheiro aí na GE esse ano? E o cara dizia assim, 12%. Mas por que 12%? Não, tem que comprar um terreno, tem que fazer uma fábrica nova. Então, nessa época, o dinheiro, a economia não, vamos dizer, indexada em fundos, ela vivia uma situação de, para produzir novos resultados, construir novos negócios tradicionais, que envolve terreno, fábrica, máquina, né, transformação industrial. E o mundo não queria mais 12%. Cada vez mais tinha dinheiro estocado. Esse dinheiro estocado, falou, não quero mais ficar na fila dos 12% ao ano. Eu quero mais risco, um percentual, quero 35% e com algum risco. Então, isso é que começou a gerar, na Califórnia, né, no Vale do Silício, os primeiros movimentos de chequezinhos de $50 mil. E por que lá, né? Vamos lembrar que a Woodstock, né, que é a revolução dos anos 60, né, a revolução cultural dos anos 60, paz e amor e tal, dos hippies, ela passou pela Califórnia, né? Depois de terminar Woodstock, aquelas famílias ficaram morando ali. Não sei se vocês se perguntaram o que aconteceu com os hippies naquela época. Eles envelheceram e ficaram ali, né? Sociedades como Valdenchu, Summerhill, são grupos que se criaram pós-revolução dos hippies, né? Pós aquele movimento do paz e amor, que queriam um mundo diferente, baseado em valores diferentes. Era um público alternativo, até mesmo aquilo que eles respiravam e às vezes fumavam era alternativo, né? Mas é um público super inteligente, muito descolado. Então, este público foi ficando na Califórnia e mais tarde apareceram ali coisas que foram fundamentais para a gente ter esse Vale do Silício que a gente tem hoje. Grandes empresas, então uma das primeiras foi a Fairchild Componentes, já que era o Vale do Silício e que tem silício lá, né? Ela fazia componentes para relógio, para foguete, para qualquer coisa.
Então, em 60, ela vai lá e se instala. 60, 62, ela se instala ali no Vale do Silício. Então, você tem uma grande indústria com processo tecnológico e com transformação colocada ali. Em seguida, uma série de satélites que compravam coisas da Fairchild ou que vendiam coisas para a Fairchild se instalam ali. Em seguida, universidades, né? Hoje a gente fala de Stanford e tal, mas algumas universidades se instalam ali. E você tem um público alternativo e você tem um ecossistema econômico alternativo. E as pessoas têm pensamento, têm tempo e têm liberdade para poder fazer coisas fora do alternativas. Alternativas. E isso começa a gerar um ambiente favorável para pensar fora da caixa. Pessoas que pensavam fora da caixa, num ambiente que não é uma grande cidade, que não é Nova York, que não tem, atividades que consigam consumir o nosso tempo, né? Eu ia dizer que não tem distração, não tem as distrações de uma grande cidade, e você começa a usar o teu tempo e você começa a pensar. E isso criou, então, a facilidade de uma construção de um ecossistema que 40 anos depois é uma máquina de criar inovação. Bom, vamos voltar para cá. A gente precisa desse pré-requisito. Por que Florianópolis deu tanto certo? Vamos lá, a população alternativa tem aqui. Meu filho estudou aqui. Ele fez administração de 4 anos, ele fez em 9. Porque ele aprendeu a surfar, aprendeu agricultura, né? Eu chegava lá no terraço do apartamento que ele morava aqui no Vila Mariana, ali no Itacorubi, e sempre tinha umas coisas verdes. Que porra que é isso aqui, né? Eu mandei arrancar tudo, né? Então, não, é para fim medicinal, pai. Bom, então o que eu vejo, né? Eu vejo que Florianópolis já tinha muitos centros de educação, uma população alternativa, e ainda é assim. Eu vejo o pessoal de Florianópolis, a gente não vê as pessoas com terno e gravata, até pelo clima, a gente vê as pessoas de camiseta, bermuda e chinelo tão felizes. E ganham bem, e têm intelectualidade, mas estão livres desse aprisionamento que um grande centro, né, a gente falou Nova York, São Paulo, cria. Né? Então, Florianópolis deu certo porque não podia ter indústria, não podia ter agricultura, podia ter serviço. Né? O promédio naquela época, em 2014, era de R$ 1.800, o salário médio de Florianópolis era de R$ 1.800. Você não tem nenhum funcionário, Samuel, que ganha menos do que 1.800, nem 1.800, né? Você não sabe se fica feliz ou se fica triste, né? Nesse caso, eu fico feliz. Eu fico feliz. A média de salário hoje de Florianópolis, não sei se tem sido atualizado, mas no ano passado era R$ 4.300. Né? Caramba. Por quê? Né? Porque você trouxe design, você trouxe engenheiro, você trouxe um monte de gente com um outro promédio. Mudou a cara da cidade, gente. Olha os prédios que tem aqui pós 2014. Né? A gente vinha falando, Saco Grande era uma área vazia. Né? Olha o que tem em volta do Centro de Inovação, prédios de alto luxo para poder hospedar esses caras que trabalham ali. Né? Eles casam, aí tem filhos, então roupa para criança, produto para criança. Escolas, shoppings, restaurantes. Mudou a cidade em 5 anos. E é isso que a inovação faz, ela muda a cara de uma sociedade em 5 anos, se a gente fizer direitinho. Então, voltando, né? Tem uma receita para o ecossistema? Tem. Primeiro tem que ter uma economia local que exista, que pré-exista. Ela pode ser baseada no setor primário ou secundário. Tem que ter algumas escolas. Joinville e Florianópolis tinha um monte, 10, 12, 15 entidades de ensino privadas, públicas, mistas. Lá nós temos 2. Né? Tem a UFOB, na Bahia, tem um campo da Federal ali, na Luiz Eduardo, e tem a FAAF, que é uma faculdade privada, com cursos nessa área de agronomia, de pecuária, de direito, de vários segmentos. Tem que ter estradas, tem que ter sinal de telecomunicação, de internet. Tem pré-requisitos. Então a gente vai lá e olha para esses pré-requisitos sociais, tecnológicos e sociais. Sociais é que tem que ter uma economia pujante, tem que ter alguma atividade importante que já acontece. Aqui tinha a educação. A educação era a principal atividade de Florianópolis e era intensa. Pessoas pós-graduadas, pessoas formadas, pessoas pensando, projetos de pesquisa. Por isso ajuda. Né? Então, isso é um pré-requisito. Você pode ter um pré-requisito, por exemplo, de agronomia. Lá em Luiz Eduardo, qualquer pessoa que passar na rua entende agronomia. Né? Porque a cidade é a capital do negócio, né? Inspira isso. Então, você precisa ter esse pré-requisito. Se for lá em Chapecó, vai ter os pré-requisitos lá. Então, isso é o pressuposto do ecossistema, que é economia, sociedade, infraestrutura tecnológica, elétrica, etc., coisas que permitam acesso. Um aeroporto, né? Tem que ter um jeito de chegar lá. Né? Isso é pré-requisito. E aí, por onde que você começa um trabalho de inovação?
onde é que você deveria começar, né? Nem sempre, mas a gente está lutando para que agora, inclusive, padronize. A gente está conversando com as associações brasileiras dos municípios, que é um órgão que eu nem sabia que existia, descobri agora recentemente que existe, né? O pessoal do Bolsonaro que contou para a gente, pode falar com a Associação Brasileira dos Municípios, que ela congrega praticamente 6 mil municípios brasileiros e tem cara lá de Chapecó que faz parte da associação, o pessoal da prefeitura, né? Prefeitos, vice-prefeitos, financeiros, que acabam ocupando espaço na associação, né? Então tem pessoas de Santa Catarina que fazem parte da ABM, da Associação Brasileira de Municípios. Legal. Muito legal, né? Então, o município deveria ter um plano de inovação. Todo prefeito devia se preocupar, como ele faz lá o plano de mobilidade, o plano de saneamento, o plano de educação, ele teria que fazer um plano de inovação, que é quais são as vocações que essa cidade tem, ou que estão presentes hoje. Tem muita bordadeira. Então, tem mulher que sabe fazer bordado, a gente devia ter alguns clusters, alguns hubs para trabalhar habilidades manuais. Isso pode virar receita e renda, pode virar... aquela coisa de maximizar o que a gente tem de bom, né? Isso. Taubaté, voltando lá para o HIT Hub, que a gente fez há 1 ano e meio atrás. Taubaté foi a primeira escola de inovação do Brasil na área de cinema. O Mazzaropi, a primeira empresa de cinema, era lá em Taubaté. A primeira paraquedista mulher foi em Taubaté. Então, veja, era uma cidade inovadora nos últimos 40, 50 anos da história dela. Então, por que não criar um hub de inovação em Taubaté? Então, você sempre vai lá e estuda um pouco daquela geografia, daquela sociedade, para ter um desenho do que explorar como inovação. E a partir daí, né, o Darwin foi igual. Nós vamos fazer o que no Darwin? Vamos fazer indústria? Não tem indústria aqui em Florianópolis. Vamos fazer então agronegócio. Não tem aqui em Florianópolis. O que dá espaço. Não deixa fazer, é uma ilha, não consegue ilha. fazer. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer serviço. Vamos fazer alguma coisa ligada a serviço que não depende não tem o problema da experiência física de ir lá, né? Imagina fazer biotecnologia no Darwin, entendeu? É difícil, não tem... Falta pedaço de ecossistema para testar e para validar aquilo, né? Então, mesma coisa. A gente fez fintech e deu certo aqui. Lá a gente tem uma vivência importante, o quê? De agronegócio. Então, tem sementeira. Eu sei que estou indo e voltando, mas para entender qual é o pré-requisito do ecossistema. Você ter uma atividade pujante, né? E trabalhar, então, potencializando ela. Então, a prefeitura, o município, se ele tiver um plano de inovação feito, ele tem uma visão clara de quais são os clusters, quais são os bairros, como é que eu vou desenvolver isso. E aí começam as atividades para ativar aquela economia criativa, que vai gerar receita, que vai gerar estabilidade. Joinville poderia virar uma Detroit, certo? Só tinha montadora ali. Daqui a pouco quebra a cadeia das montadoras e você tem uma cidade inteira que vivia da montagem, da assemblagem, da matrizaria e se arrebenta. Quando nós desenhamos lá o Joinville mais 20, né, o Join Valley, para a prefeitura, né, na gestão do Udo Deller, com o Danilo Conte, com o secretário de Desenvolvimento, nós construímos um desenho de desenvolver os clusters de economia criativa alternativos a essa vertical. Você vê, não era para potencializar aquilo, era para dar equilíbrio àquilo. Hoje, talvez, Joinville, 30% da receita de Joinville já não venha mais das cadeias automotivas, para ela poder se equilibrar, porque senão morre de repente. Porque se tu ficar muito dependente também de uma indústria somente, pode... Você se arrebenta, né? Tanto é que tem um centro de inovação lá em Joinville, né? Tem, graças a Deus a gente conseguiu. Link Lab até tá a lá, Cat né? Link Lab está lá. Tive a oportunidade de participar da inauguração. Mas voltando então à tua pergunta, que eu acho preciosa, né? Dá para repetir? Dá. A gente vai lá, estuda os pré-requisitos daquele ecossistema. Claro, se a prefeitura já tiver feito o plano de inovação, nem precisa estudar nada. Você lê o manual, que deu o plano de inovação aí, lê o plano de inovação e já tem uma linha, uma guia para trabalhar. Lá em Luiz Eduardo não tinha, e nas cidades brasileiras a maior parte não tem. A gente vai e faz alguns estudos, levanta aquilo e aí desenha. E sempre vai ter como primeira peça de ecossistema, sempre, a aceleradora. Por quê? Porque ela fala assim, tem 250 mil reais aqui para você. Você tem sangue no olho? Você tem a faca na boca? Então você vem de qualquer lugar do Brasil aqui fazer o teu projeto de agricultura. Porque uma aceleradora é um aeroporto. Você traz gente de qualquer lugar. Nós já tivemos e daí lá... traz pessoas com sangue no olho e com capacidade de execução, né? É isso. E que daí, igual um exemplo que tu deu, que a pessoa já estava há 5 anos trabalhando em algo, só porque a pessoa era pesquisadora, a pessoa não era empreendedora. Daí chega na aceleradora, tu incrementa o que ela precisa e transforma ela no empreendedor e vai. Isso aí. E aí a gente sempre faz, Samuel, você sabe disso, né? Aliás,
eu penso que eu participei, de alguma maneira influenciei a Evolum em intensificar esse aspecto de olhar para a parte psicológica, né? A gente sempre olha a parte psicológica. Esse cara que está fazendo pesquisa, ele tem drive motor? Ele é um cara que entrega, ele tem prazer em entregar? Tem. Então tem uma puta chance de acontecer no prazo. Ah, não, ele é um cognitivo, ele explica por que a estrela não sei o que lá. Olha, não aconteceu por causa disso. Mas a gente não quer saber por que não aconteceu, a gente quer que aconteça, né? Então, a gente também olha muito para o fator da equipe, né? Essa equipe tem drive, tem equilíbrio, tem um cara que é esse cara da entrega, que vai bater. Ah, não tem nenhum assim com esse perfil. Puta, não vai, então um ano vai ser pouco para o projeto, não acontece, né? Então, visto isso, um bom projeto e uma boa equipe, você dá o suporte para eles, você dá o dinheiro, você dá o apoio, você dá o network, você dá a informação. Cara, a coisa nasce em 30 semanas do PowerPoint, 9 meses depois, tem uma empresa faturando, que não tem mais burn rate, que não precisa de dinheiro para sustentar. Ah, mas ela não cresce em KGR. Não, ela começa crescendo mais devagar. Mas ela não tem burn rate, ou seja, ela vai sobreviver e crescer até que um fundo possa olhar para um novo investimento para ela. Porque hoje em dia, no Brasil, o dinheiro para queimar caixa não existe mais, né? A febre, graças a Deus, já passou. O processo de botar valor assim, isso vale 25 vezes o faturamento, graças a Deus já passou, né? Hoje nós estamos procurando muito mais os camelos do que os unicórnios, né? Que são as empresas que podem sobreviver a pandemias e a situações adversas e ainda assim continuar o seu caminho. E ainda assim podem crescer exponencialmente, né? Sim. Crescem exponencialmente, mas com... No ambiente favorável crescem exponencialmente. No ambiente ruim sobrevivem, não morrem e não queimam caixa de uma maneira desesperada. Você imagina, a Solinftec acabou de receber 40 milhões de dólares lá atrás, antes da pandemia, do Magazine Luiza. O projeto é, vamos dominar o mundo, vamos crescer em vendas, blá, 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 blá. Pandemia. Tenho certeza que uma fatia desse dinheiro, não vou nem correr o risco de dizer qual o percentual que não deu que não foi bem empregado, que não teve o resultado. Mas um pedaço se perdeu, né? E se perde por quê? Porque se você aposta num crescimento vertical de KGR, assim, para cima, e você pega uma pandemia pela frente, aquilo vai ter um impacto na tua vida. Então, se você não tem um drive de sobrevivência, de camelo, você não consegue lidar com aquilo. Muitas morrem no caminho. Uhum. E nessa construção, ou seja, eu já sei que se quiser construir um ecossistema, eu preciso criar uma aceleradora. Depois eu quero saber como se cria uma aceleradora. Tem que ter uma aceleradora. Né? Mas antes... Mas depois eu tenho uma outra pergunta com relação à aceleradora, que tem as diferenças, né, de aceleradora, essas mais padrões aí, que já é quando algo já está rodando, e a que você criou, né? Enfim, mas eu quero levar essa reflexão que tu trouxe, né, esse relato que tu trouxe com relação a como construir um ecossistema de inovação. E naturalmente tu traz uma visão bastante ampla, né? É um ecossistema dentro de uma cidade, que é o que tu faz, né? Mas se a gente fizer um paralelo, tentar levar isso para dentro das empresas, né? Então, eu tenho uma empresa, isso que é tradicional ou não tradicional, que é média empresa, grande empresa, está no município que não tem um ecossistema de inovação, mas o CEO da empresa foi para o Vale do Silício, já decidiu que quer fazer doidão, quer aquilo. Voltou querendo investir nisso. Provou da cachaça. E aí, ele não tem como construir o ecossistema na cidade, mas ele consegue construir algo dentro da empresa dele. O que ele faz? Por onde ele começa? É legal. Essa pergunta é legal porque remete a uma coisa que a gente desenvolveu também aqui em Florianópolis e que deu muito certo, que foi o Link Lab, né? Um programa que eu tive o prazer de coordenar, de construir e coordenar nos primeiros anos, e que é justamente isso, quer dizer, como é que eu levo inovação para uma empresa tradicional, né? Como é que eu faço, como é que eu lido com os fatores estagnantes? Porque você tem os fatores estagnantes, eu tenho que tocar o meu dia a dia, né? Eu acho que se tivesse aqui o Carlênio, o presidente da Sênior, ele dava um depoimento gigante sobre isso, porque o primeiro ano do Inove Sênior, eles tinham acabado de trocar de sede, e eles decidiram fazer, né, o Inove Sênior. Pompeu, uma sede novinha, fizemos um andar inteiro para o Inove Sênior e tal, e tal, e tal. E o que aconteceu? Os nossos diretores vão ser os padrinhos das startups, né? E aí no dia a dia, muitas vezes o diretor vinha ali e a startup estava lá patinando com as dificuldades dele e o cara estava lá com uma equipe, faltava um design.
E aí começou a canibalizar, entendeu? Pegava o design da startup aqui pra... E isso aconteceu também com o Buscapé. A gente tinha... O cara, esse cara aqui é talentoso pra caralho. Quando o cara falava pela terceira vez pra mim que esse cara é talentoso pra caralho, né? Desculpe do palavrão, da espontaneidade, eu dizia, seu desgraçado, você quer roubar o design, né? Deixa a startup trabalhar, pelo amor de Deus. Então, é difícil fazer a inovação dentro do próprio negócio, porque os fatores do dia a dia de prover aquele negócio vão ter 100% da atenção, e é assim mesmo, porque é dali que é a vaca leiteira, e a startup vai consumir um tempo e uma energia que eu não tenho, e o meu pessoal que está voltado a olhar para a inovação vai estar preso ao dia a dia. Então, a premissa do Link Lab foi, vamos levar para um lab, vamos devolver para o útero, tira da vida real e leva para um útero, que é o laboratório, e no laboratório a gente vai fazer essa equipe dessa empresa fazer algumas reflexões, aprender algumas coisas, tomar contato com algumas coisas para ela poder pensar no que ela quer inovar. Porque, em geral, o cara quer inovar na coisa mais fácil, né? Você pega a tua caneta aí e fala assim, vamos fazer uma tampa nova para a caneta. Será que vai precisar de caneta daqui a 3 anos? Entendeu? Então, embora o cara é uma fábrica de caneta, fazer uma tampa diferente para a caneta não é uma inovação incremental, tá bom? Mas talvez não salve a vida, talvez não dê o crescimento e a disruptura que ele precisa. Então, levar essa equipe de inteligência da empresa para um ambiente neutro, não influenciado e não pressionado pelo dia a dia, viver um programa ali, primeiro de aculturação, de conhecimento, de base, e isso é que foi o Link Lab. O Link Lab foi um trabalho de 16 horas de imersão inicial, com empresas que passaram por ali, em algumas, eu não vou me lembrar de todas, mas em algumas turmas, né? Então, teve imobiliárias, teve empresas de saúde, né? Teve até o governo do estado, aqui de Santa Catarina. Então, levar esse pessoal competente que entende a estratégia atual da empresa para um ambiente território neutro, para um útero protegido, fazer uma imersão ali. Essa imersão vai passar por ele entender as bases da inovação e do porquê que a inovação acontece, não no negócio dele, mas conceitualmente no mundo. E aí a gente depois entra num roteiro de perguntas e de discussão que vão aos poucos fazendo ele trazer as verdadeiras dores da empresa. Ele tem que trazer informações da empresa para o dia a dia. As empresas que conseguiram levar para o Link Lab informações importantes do seu dia a dia, sem pudor, conseguiram achar espaços de inovação, entendeu? Oportunidades de inovação. Então, um projeto como esse, para uma empresa tradicional, ele é muito útil, porque leva esse grupo humano a se desligar do dia a dia algumas horas por semana, leva essas pessoas para um ambiente que pode ser até uma sala de um hotel, não tem problema, mas que está fora do dia a dia da empresa, e nesse período esse grupo emerge e vai ter contato com as bases do pensamento inovador, que é diferente da continuação daquilo que ele já vive. Por exemplo, você fala, eu dou um exemplo para vocês, a inovação não precisa ser do hoje, né? Pode estar lá atrás. Esses tempos eu encontrei lá no Matopiba um empresário que eu já conhecia há muitos anos, e ele lembrou de mim, eu não lembrei dele, que é o pessoal da Fischer, seu Ingo Fischer. Ele tem propriedade lá, tem uma fazenda lá, né? Aí um belo dia alguém falou assim, o seu Ingo Fischer, tal, da Fischer, tal, os fogões da Fischer, os fornos, fogão e tal. Disse que você fez trabalho lá na empresa dele, lá nos anos 80 e tal. Falei, caramba, eu fiz, mas eu não lembro dele. Ele lembrava de mim, ele me apertou a mão, fomos jantar. Eu lembro, você fez isso, você provou que o nosso forno da Fischer lá andava 2 km pelo layout da fábrica antes de sair. Porque eles tinham ouvido falar, né, anos atrás, de células de produção, né, que é você pegar um produto e leva nessa célula para pintar, leva nessa célula para fazer isso. E aí eles aplicaram essa técnica lá. Olha que beleza. E aí um produto que tinha, 20 componentes, ficava andando quilômetros na fábrica em vez de ser uma linha de produção. Se eu faço 3 ou 4 produtos, é muito mais razoável ter uma linha de produção do que eu trabalhar por células. Então, o grande problema da empresa é que ela vai trabalhando uma melhoria incremental que às vezes vai levando ela para situações que parece que, se você olhar de fora, são ridículas. Carrocerias Nielsen, né? Que já não existe mais, o finado Haroldo Nilson já faleceu, de Joinville, mas chegou a ter 8.000 funcionários. Uma vez eu cheguei lá e vi o pessoal batendo a lataria para encaixar no ônibus. Falei, mas por que eles ficam batendo, né? Não, isso aqui é um programa de treinamento que a gente desenvolveu, que é um martelinho de ouro, para ajudar a encaixar a lataria na estrutura metálica.
mas não é desenhado para ficar certinho? Não, é desenhado, é que nem sempre dava certo. Então agora com esse programa de treinamento, a gente dá uma ajeitada. Mas não é mais fácil consertar a medida original? Entendeu? Então, às vezes a empresa começa a ir para um caminho de melhoria. Isso que eu estou falando é real, pessoal, não é? A gente ri, mas é assim, imagina um cara gastando milhões de reais em programas de treinamento para ajudar a bater a carroceria sem amassar demais, amassando só o suficiente para encaixar. Essa é loucura, mas é real, entendeu? Se a gente falar Marco Polo, a gente vai encontrar talvez também um programinha desse, de treinamento. Então, eu acho absurdo do dia a dia, que o dia a dia a gente vai indo para um caminho. Você não sabe mais por que você bate na roda do trem. Você bate na roda do trem, mas você não sabe mais por quê, né? Então, quando você traz os profissionais executivos de uma empresa para desenvolver um trabalho de Link Lab, de inovação, você tem que lavar a cabeça deles com cândida, entendeu? Com ácido, realmente tirar tudo aquilo, para você mostrar que a inovação significa, às vezes, visitar um caminho que você descartou na tua cabeça, que não existe para você, mas você tem que passar por ali. São algumas premissas que a gente vai criando, né? E a gente não precisa ir muito longe. Na própria Evolo, a empresa tem 4 anos e há uns 2 meses atrás, um dos meus heads me fez uma pergunta, por que a gente não faz desse jeito? Não faz porque eu tenho uma premissa de que não funciona. É simples assim. O limite sou eu, né? Eu falei isso pra ele, mas isso quer dizer que a gente não pode fazer? Não. Essa premissa está aberta para qualquer um questionar, inclusive estamos questionando ela. E agora talvez é provável que a gente vá fazer o que ele me perguntou. Então, por que a gente não fez nos últimos 2 anos? Porque eu assumi como premissa que não era uma boa ideia. Mas, e isso acontece, acontece de forma orgânica, assim, né? Tu vai fazendo, faz uma travinha aqui porque eu tenho um objetivo lá na frente. Aprendi isso daqui, muda um pouquinho. Mas algumas coisas, normalmente tu não revisita, porque pra ti faz tanto sentido aquilo ali que tu não volta, entendeu? Aí quando tu recebe uma pergunta dessa de fora, aí naturalmente, né? Tu precisa entender, tá, beleza. É a minha premissa que tá errada, deixa eu resolver isso aqui. Então bem interessante. E os programas de inovação aberta, né? Assim como o Link Lab, tu trouxe a visão de que os executivos, né, precisam participar dessa imersão, precisam receber aí precisam esvaziar o copo e encher de novo, né? Mas também para continuidade disso, a empresa precisa se organizar, né? Porque não adianta ela vir ser mantenedora de um programa desse, passar por um processo de imersão, entender como funciona, entender quais são os benefícios e tal, conhecer um pouco das startups, até estar disposta a compartilhar os seus problemas de forma realmente aberta para que a gente consiga encontrar boas soluções. Mas se a empresa não se prepara pro pós, né, pós início de relacionamento, a tendência é que aquilo dali não seja possível de dar uma continuidade, né? Porque eu não tenho um time interno, por exemplo, para interagir com as startups, para validar, ou eu posso até eu posso não ter um time interno, ou eu posso simplesmente não estar priorizando isso, não estar colocando energia, né? Não sei se tu já viu isso acontecer. Isso é muito, muito comum, Samuel. E no caso do Link Lab, a gente até chegou a colocar, num certo momento, como premissa. Se não tiver uma estrutura organizacional criada para trabalhar a inovação, ela não vai acontecer. Vou dar um exemplo do que eu estou falando. Esse ano aqui eu vim nessa unidade que nós estamos aqui gravando o podcast para abrir o programa de trainees do Dimas. Programa para desenvolver trainees na empresa, né? Isso é uma coisa comum, né? Quem me convidou e quem veio abrir o programa e deu a primeira fala para eles do programa foi o Ricardo Dimas, presidente. E por quê? Porque ele entende que aquilo é altamente estratégico para a vida dele, da empresa e para a vida daquelas pessoas que sentaram ali, né? E isso acontece do mesmo jeito com a inovação. Você vai criar algo novo, né? E se você não criar uma linha direta daquele grupo de trabalho, daquele comitê que vai trabalhar com inovação, com a presidência e com os acionistas, você não consegue depois materializar. Aquilo vai ficar numa prioridade baixa. Se a gente voltar no tempo e olhar as estratégias empresariais mais consolidadas, todo mundo já ouviu falar de Six Sigma, né? Então, se a gente voltar lá na GE, na Motorola, né, nas casas que mais desenvolveram o Six Sigma, que deram a projeção que ele tem, ele virou uma carreira ligada à presidência da empresa, né? O Six Sigma
era mais do que qualquer coisa uma religião. Falava com o presidente, eu abro a porta da presidência da GE a qualquer momento com um projeto Six Sigma. E a equipe sabia disso, né? Você tinha que deixar X% do teu tempo para você fazer parte de um projeto Six Sigma. E o presidente patrocinava o tempo todo as reuniões. Então, se a gente voltar e ver o que deu certo, o foco dá certo. Inovação precisa de foco. A empresa tradicional que quer inovação, ela precisa ter certeza de que ela tem que patrocinar e ter foco para inovação. E eu acho que isso acontece no teu negócio também, Samuel. Tem empresas que você tem como cliente da Evolum que o projeto anda muito bem. Você pode olhar que nessas empresas tem um patrocínio estratégico da empresa. Ela quer que dê certo, ela fica estrategicamente por perto. Ela não coloca, não, eu tenho um prestador de serviço aí trabalhando para a gente. Essas que colocam lá como um prestador de serviço, que não tem essa relação forte com o parceiro na estratégia, elas vão receber menos qualidade, menos valor do que a outra. Porque ela te coloca como parte da estratégia da entrega de negócio que ela tem, né? Então você vê que em qualquer área, esse foco é importante para ter um ótimo resultado. Então, voltando para a inovação, a empresa ela tem desde cedo que patrocinar uma matriz de diálogo com a inovação. Uma provocação que a gente fazia é: quanto tempo que o presidente e o conselho de administração têm para falar de inovação por mês com vocês? Ah, não, só se pedir, vai reunião sob demanda. Mau negócio. Você vai esperar 1 mês ou 2 para dar uma notícia que já ficou velha, né? Então, você tem que ter uma relação com a estratégia da empresa próxima, porta aberta, para você trabalhar isso. Ah, não, subordina isso com o diretor de TI. Ah, não, subordina isso com o diretor de RH. Ah, não, subordina isso com o diretor administrativo. Cada um desses caras tem uma agenda para tocar do dia a dia do negócio e não é a estratégia para eles, não é a entrega principal deles. Eles têm que entregar o dia a dia, o jabá do dia a dia. O presidente não, o presidente, a entrega principal dele é a estratégia. Se a gente encontrar um presidente 80% envolvido em operação, ele está perdendo dinheiro. Ou está perdendo crescimento, né? É isso aí. Legal. E como que tu vê hoje, né? Com certeza tem bastante acesso a executivos, né? Já citasse aqui várias empresas. E como que tu vê hoje o movimento de conscientização, né? Desses CEOs, desses executivos, com relação a essa forma de atuar, né? Porque, 40 anos de estrada aí, tu já deve ter passado por vários cenários diferentes e como que tu tá vendo isso hoje? A gente cada vez mais falando o termo de transformação digital já não é novo, né? Já virou uma buzzword aí. Mas se falando de nova economia, a gente já está se falando de metaverso, de um monte de coisa, e tem gente que até não parece que não criou essa consciência do básico ainda, né? Como que tu vê isso hoje? Eu vejo que a economia é o drive que faz a mudança no mundo desde sempre, né? Voltando lá uns 40 anos atrás, foi a economia que provocou a inovação. Ela cria uma taxa de crescimento maior, né? É a economia que faz as separações dos casais hoje. Uma pessoa sozinha ou de opção sexual alternativa é muito mais consumidora do que o casal tradicional, que guarda dinheiro, porque está preocupado com o estudo dos filhos e tal. Vamos perceber que a ansiedade criada pela sociedade moderna, ela tem como máquina propulsora lá atrás a economia. Eu só faço a economia crescer se você consumir mais. Para que você vai consumir um relógio diferente se você está casado há 20 anos, feliz, 3 filhos, mora na mesma casa que você comprou? O relógio diferente, a roupa diferente, a moto diferente, elas visam te apresentar diferente para a sociedade, nesse exemplo que eu estou dando. Então, a economia moderna ela quer pessoas ansiosas, porque a ansiedade aumenta o consumo. Para nós tem um desdobramento positivo, as pessoas ansiosas são mais criativas. Mas daí vem criando um novo mercado agora também, que é de psicologia, de terapia, né? Porque as pessoas mais ansiosas precisam de mais terapia. Elas precisam de terapia principalmente porque chega um momento que ela não consegue mais nem conversar em linha reta, né? De tão ansiosa. Então ela é super criativa, a mente está a 1000 por hora, e isso é produzido, eu vou mostrar para vocês que isso é produzido. Antigamente, o pai e a mãe conviviam com os filhos. Depois de um certo momento, num passado recente, a mãe é chamada a produzir recurso financeiro, não fica mais em casa. Então, não tem nem pai nem mãe para ficar perto da criança. A criança hoje, o melhor companheiro dela, desde a infância, é esse cara aqui, né, o celular. Então, e que ele implica numa relação de solidão. O celular faz exatamente o que eu quero na hora que eu quiser. Eu só respondo o WhatsApp a hora que eu quiser. Entendeu? Eu não quero mais falar com você, me manda um WhatsApp. A hora que eu tiver com vontade, eu vou responder.
né? Se eu não tiver com vontade agora, eu não vou responder agora. Esse mundo é um mundo fictício que cria um espaço para tudo que eu quero, eu posso. E isso cria pessoas mais egóicas, mais ansiosas e mais criativas. A criatividade implica em não ter conformidade. Se você sabe que você não pode tomar o meu copo de água porque falta educação, você não toma. Isso é conformidade. Só que esse valor da conformidade abaixa a tua criatividade. Se eu posso tudo, então eu posso até pegar a água do Pompeu aqui. Eu posso até criar água. Eu posso até criar água. Mas é assim que funciona. Então a sociedade do século XXI empurrada pelo desejo de uma economia crescente, porque senão a economia se reduz. Você já emprestou dinheiro para os países subdesenvolvidos a taxa cara, esse país subdesenvolvido já cresceu, já não tem mais para quem lhe emprestar dinheiro a taxa cara. Então, o primeiro movimento do capitalismo foi endividar os países pobres com taxas proibitivas para sustentar o crescimento dos países ricos, né? Isso já acabou, não tem, essa espiral já aconteceu. Então, nós estamos num movimento um pouco mais complexo, né? Que é gerar consumo. Para gerar consumo, eu tenho que ter pessoas mais ansiosas, e essa ansiedade é feita pela solidão. Quanto mais eu consigo te deixar sozinho num ato, a palavra é feia, né? Quase masturbatório, né? De solidão, não preciso do outro, né? Mais eu fico no meu horizonte individual e mais livre eu fico, mais capaz eu fico e mais isolado eu fico. E isso faz com que eu consuma mais. Então é bom para a economia. Para nós, para a Software House, é bom, porque cria pessoas criativas que trabalham 20 horas se precisar. O cara está preocupado em criar alguma coisa do jeito dele. Você fala, não, tem que trabalhar no escritório. Não vou, só trabalho se for virtual. Tá bom, trabalho virtual. Não é isso que a gente faz? Mas com relação à criatividade, né? Tu trouxe esse ponto. Mas normalmente a criatividade ela é associada a quando o indivíduo está dentro de um grupo, né? Então, um indivíduo dentro do grupo, aquele grupo consegue ser mais criativo por causa da própria diversidade do grupo, né? E a fala que tu trouxe mais o sentido da solidão e aquilo dali criar, né, o conjunto ali criar. Aquilo desenvolve um indivíduo criativo. A gente pensa na criatividade como a soma de experiências de um grupo. Acontece que o DNA criativo ele é dado por uma situação de ansiedade profunda. Eu não tenho pai, não tenho mãe na minha infância, lá dos 2 anos de idade, e a ausência dessas duas figuras vai fazer com que eu tenha que me resolver sozinho. Eu vou pegar um brinquedo, eu vou abraçar o ursinho, eu vou me abraçar com o celular assim que eu puder, e eu vou tocar a minha vida sobrevivendo sozinho. Esse nível de solidão e de individualidade, de ansiedade, vai fazer com que eu explore profundamente quem eu sou por dentro. Outras formas também. Outras formas, isso vai me deixar mais criativo. Porém, eu vou ficar menos conforme, eu vou ficar menos capaz de sentar 8 horas por dia numa cadeira, bater ponto num certo horário, comer num certo horário. Então, pensa nos seus melhores desenvolvedores. São caras que são difíceis de trabalhar com eles, regras de grupo, né? A gente até, por isso que você falou, psicologia, o RH cresce, né? A gente fala, também não precisa todo mundo estar presente, né? Também não precisa todo mundo no mesmo horário. A gente faz happy hour hoje remoto e se bobear cada um num horário, entendeu? Você gostou do teu happy hour? Eu gostei. Né? Então a gente bebi sozinho. Bebi sozinho, Então, não, tem cara que desliga a câmera. É hora do happy hour, mas eu não estou penteado. Desliga a câmera, ele quer comer sozinho. Mas isso tem um contraponto que pode trazer problemas para o futuro mesmo, né? Porque, por exemplo, hoje você mesmo citou que as crianças, e é real, fica no celular e tem a solidão, que consequentemente gera criatividade, né? Tem a criatividade dela, mas não é conforme. Mas pegando um gancho com a fala que o Samuel fala bastante, que eu acho que faz muito sentido, que precisamos ter as rochas, né? Que as rochas que sustentam o negócio real ali. Isso. E não é só de criatividade que a gente consegue evoluir um negócio. Isso aí. E então a gente já sabe que num futuro próximo não vamos ter problemas com essa grande quantidade de pessoas criativas. O mundo já está tendo, né? O desdobramento disso é o trabalho da educação, que ela muda a cara de como educar essas crianças, né? Estou falando da educação primária, né? Secundária e por diante. Então, no modelo tradicional, você não consegue mais educar esse grupo super criativo, esse grupo hiperativo. Você tem que mudar a técnica de ensinar para que ele possa absorver. Do outro lado, nas empresas, essa população criativa, você está muito certo, ela não pode ser 100%, porque eu tenho um pedaço da empresa que é tocar o negócio. Então, tem uma hora, é muito engraçado isso, né?
que a startup já não é mais startup. Olha o absurdo que eu vou falar para vocês agora. O cara vai lá, faca na boca, tal, 250 mil, 30 semanas, faz o negócio e produz 2 milhões, 20 milhões. Aí um fundo vem e faz um cheque de 20 milhões para ele e fala, pô, estou investindo em você porque você é fudido, hein? Tá aqui. Desculpe os palavrões, pessoal. Aí, agora é o seguinte, nós estamos botando esse cheque de 20 milhões, vai ter um financeiro que a gente vai colocar aí na tua empresa, tem algumas regrinhas de compliance, nós vamos ter reunião uma vez por semana. Cara, eu investi no cara porque o cara era o cara. E agora, em seguida, eu vou transformar ele, vou ter que viver com ele em regras tradicionais para botar esse dinheiro ali. Eu vou matar ele. Mas existe um equilíbrio para isso? Porque, assim, empresas grandes, empresas tradicionais, assim, se ela compra 100% da participação, ela vai colocar essa empresa... Spin-on, ela vai colocar dentro dela. Dentro dela. Agora, se ela compra uma participação que seja minoritária, mas de grande... com uma representatividade grande, ela não vai ter domínio sobre toda a governança, mas mesmo assim, talvez ela peça um assento no conselho ou alguma coisa assim. Mas qual é o equilíbrio, né? Para a gente não matar a startup, mas também não correr o risco de... Não correr o risco, mas para tentar maximizar o resultado que aquela startup vai gerar com poucas questões de governança que a gente vê que pode ser positivo também. O modelo que eu mais gostei até agora foi o modelo de incorporação que a Naspers fez, né? E que eu convivi com ele por causa do Buscapé há 5 anos. Achei sensacional. Teve pouco... Se fosse de um jeito diferente, o Buscapé teria morrido, sido destruído. Então, primeiro a Naspers veio e falou, bom, comprei um negócio e nesse primeiro ano, basicamente, eu estou preocupado com políticas de desenvolvimento humano. Ponto. Nada. Roadmap tecnológico. Vocês fazem completamente se vocês quiserem. Eu vou estar preocupado. Tem programas de desenvolvimento humano? Como é que nós estamos administrando esse potencial que é o nosso grupo humano aí? Tem curso para essas pessoas? Tem fidelização para os bons talentos? Então, no primeiro ano, ela não queria... Até por isso que eu fui contratado. Traz um cara de RH, traz um cara que conhece gestão, traz um cara que conhece modelos organizacionais, processos, consultoria, porque esse cara vai saber aonde enfiar o pé na jaca e aonde não enfiar o pé na jaca. Então, tinha muita coisa assim, não, aqui não mexe, deixa do jeito que está hoje. Né? Por quê? A gente vai mexer nisso daqui a 1 ano e meio. Se começar a mexer agora, azeda, entendeu? Atrapalha. Então, a Naspers tinha uma preocupação, tinha um roadmap de 5 anos, e foi o que ela fez, ela demorou 5 anos para incorporar completamente aquele empreendimento. Mas ela já tinha feito isso 200 vezes. Ela fez isso com 200 empreendimentos. Então, ela tinha realmente uma regrinha, um funcionamento, e aquilo estava bem aprimorado. Eu gostei muito, aprendi muito ali, e eu hoje recomendo sempre esse caminho. É um caminho de não interferência até que a gente entenda direito como é que aquela startup gera valor e como é que ela ganha dinheiro. Então, gostei do resultado dela, comprei uma participação. Não entra interferindo, entra monitorando. Né? Interferência é uma coisa, monitorar é outra coisa. Monitorar é como é que está indo. Vamos pegar alguns indicadores. Está tendo churn alto, está tendo um grande turnover. Então, o que a gente instalou no primeiro ano de Naspers foi indicadores humanos que dessem pistas de que a coisa não estava indo muito bem. E monitorou. E a decisão pertence à startup. Aconselho ela, acompanho. Porque, às vezes, a startup vai para uma empresa... É comprada por uma empresa grande e ela supõe, como essa empresa é grande, essa empresa sabe o que fazer. Se ela soubesse, talvez não teria comprado. Talvez ela teria feito. Teria feito, obviamente, né? Existem outros motivos, né? Como o tempo de desenvolvimento claro. E tal. Mas a gente vinha discutindo também sobre a questão cultural, né? A empresa grande que comprou a startup tem uma cultura, a startup tem outra cultura. Então, o quanto a empresa que comprou vai influenciar, né, na cultura da startup. E até com outro convidado que a gente estava aqui hoje de manhã, hoje é o segundo podcast de hoje, então eu tô com a mesma roupa, mas é porque foi no mesmo dia. e a gente, né, debateu um pouco sobre isso, de influenciar, não influenciar, a gente chegou à conclusão, cara, vai influenciar, não tem como não influenciar, mas a questão é influenciar de uma maneira positiva, né? Eu acho que esse tem que ser o foco. Então, se talvez entende que a startup falta talvez um pouco de governança, mas como colocar a governança na maturidade que a startup precisa, não na maturidade que a empresa que comprou tem.
Porque se tu trouxer aquele nível de governança para uma startup, tu vai quebrar ela, tu vai engessar, tu vai tirar a eficiência. Perfeito. Acho que um bom paralelo pode ser os pais. Tem pais que dizem assim, tu vai ter que fazer isso para a criança. E tem pai que senta e fala assim, olha, você pode fazer o que você quiser, mas o fato é que se você não terminar o teu curso superior, as consequências principais são essas. Então, com a startup, não diminuir a influência significa, porque claro que você sempre vai influenciar, mas diminuir essa influência para um valor que não mate a maneira dela pensar, é dar informação, é dar suporte e ajudar ela a decidir. Eu tenho startup que a gente desenvolveu ela o ano passado, e que no meio do desenvolvimento do trabalho com ela, apareceu alguém, né, um investidor que queria colocar dinheiro no meio da aceleração. Não, eu quero comprar um pedaço. E o cara da startup falou o seguinte, eu tenho 60% de margem de lucro final. É um negócio... o cara aprendeu... Ele brinca, né, diz assim, eu aprendi a ganhar dinheiro vendendo merda. Né, porque ele faz hoje um fertilizante baseado em esterco, né, suíno. E o esterco suíno nem é vendido, é dado. Os caras pagam para você levar embora. Porque é um subproduto da granja suína que o produtor de suíno ele tem que se livrar daquilo. E aquilo é a matéria-prima principal dessa startup. Ela pega uma coisa que é um scrap, não, uma matéria-prima que é jogada fora, e dali sai um fertilizante ferrado, assim, que resolve problemas seríssimos que outros não resolvem. E aí apareceu alguém, não, eu quero botar 1 milhão aí e tal. O cara falou, não precisa de dinheiro. Né? E agora, no final do ano, ele falou assim... E a gente falou para ele, né? Olha, dinheiro é importante para você ter um capital disponível para você pegar um degrau de crescimento quando tiver uma oportunidade. Logo depois, 6 meses depois, veio a falta de fertilizante. E ele não tem capital para explodir, como ele poderia. Ele tem capacidade produtiva, mas ele não tem dinheiro de criar canais de representação no Brasil inteiro. E ele venderia no Brasil inteiro se ele tivesse. Então ele falou assim, eu entendi. Embora demorou um pouquinho, eu entendi o que você estava dizendo. Agora eu estou buscando capital adicional para eu poder pulverizar e crescer rapidamente minha operação comercial. Então, às vezes, a startup ela tem o tempo dela de entender aquilo e você tem que lembrar que você é minoritário. Né? Não quer matar uma startup? Não compra uma participação majoritária dela e monitora ao invés de impor. Né? A tua conclusão boa para o teu negócio pode ser um desastre para o negócio dela. Muito legal, muito bom o debate, porque com relação a isso existem vários pontos de vista e é justamente o ambiente aqui para a gente conseguir discutir todos eles. E eu acho bem interessante esse debate nessa ótica de como a gente ajuda o ecossistema sem matar as iniciativas, né? Muito legal. E Pompeu, com relação a parte de cultura e pessoas, né? Onde você vê que é o principal desafio das empresas tradicionais, né, nesse processo. A gente já falou de ecossistema, já falou de inovação, já falou de aceleradora. A gente já falou que a empresa tradicional que queira entrar num ecossistema de inovação aberta precisa se preparar para isso, e para isso ela vai precisar de pessoas. Talvez sejam as pessoas que ela já tem, mas se for as pessoas que ela já tem, ela precisa passar por essa imersão, precisa se conscientizar disso, enfim, precisa trazer esse conhecimento. Ou pode ser novas pessoas, né? Mas qual é a importância da cultura e das pessoas nesse processo? E como que uma empresa que hoje não tem nada, é uma empresa tradicional no ramo têxtil e não tem absolutamente nada e quer dar esses primeiros passos, seja por um programa de inovação aberta, seja por alguma iniciativa dela mesmo, e com relação à cultura e pessoas, aonde é que ela pode começar? É uma pergunta complexa, vou ter que picar ela em pedaços aí. É uma pergunta boa. Eu gosto muito, já é muito conhecido isso, mas é muito verdadeiro para mim. Eu cheguei a ter algumas sessões de mentoria com ele, com o Peter Drucker, né, antes dele falecer. Ele vinha muito ao Brasil e ele influenciava, no final da vida, ele influenciava diariamente 1000 consultores. Então ele tinha um board meeting diário de 1 hora com 1000 pessoas no mundo inteiro, em inglês, obviamente, para ter uma língua comum, né? Mas pensa um cara influenciando 1000 pessoas, influenciando X organizações de cada pessoa, né? O poder da influência. E uma frase dele que marca a nossa vida e que é verdadeira, e é insuperável essa frase por enquanto, é que a cultura
come a estratégia no café da manhã. O que ele quis dizer com isso, né? Você pode ter uma estratégia do cacete, um planejamento lindo, blá, blá. Se a cultura não tiver trabalhada, a tua cultura organizacional não tiver trabalhada, ela acaba com aquilo, ela não faz com que nada daquilo seja realizado. E de fato isso é verdade. A cultura organizacional, ela é um problema, ela é invisível, ela não é mesa, não é cadeira, não é pessoa, é alguma coisa que fica no ar, que é etéreo, que é produzido pelas pessoas, mas que é etéreo. Você não consegue, não tem um óculos que faça você ver. Para a gente ver a cultura, a gente trabalha com inventários com as pessoas, a gente, né, pergunta o que ela faz, questionários, convive com elas, vê como é que elas agem, para dizer, cara, isso aqui é uma cultura de luto, esse aqui é uma cultura de defensividade, é isso, isso, isso. Essa aqui é uma cultura participativa. Nós fizemos um trabalho de cultura agora, preparando para inovação numa empresa tradicional lá do Mato Piba, e eu nunca vi um caso como aquele. Ela tem, em média, 20% da população dela em cada uma das 5 torres principais de valores da cultura. Ou seja, ela tem um pedaço do grupo preso a feudo ainda, a panelinha. Um pedaço do grupo preso à reatividade, um pedaço do grupo participativo, né, que gosta da marca, que está ligado à marca. Né? O cara fala, não, eu trabalho para essa empresa aqui, eu trabalho para esse fundador aqui. Esse espectro existe porque ela teve um turnover gigante nesses últimos 10 anos. Ela cresceu absurdamente, é um mega negócio e tem ali dentro pessoas que vieram de qualquer lugar. E ela não tratou da cultura em nenhum momento, ela está tratando agora. Então, o formato que a cultura está ali dentro está completamente dispersa, desorganizada e não tem você não pode dar um remédio único. Você vai ter que dar um remédio de cultura que trabalhe aquele cara que diz assim, não, isso aí não aconteceu porque é culpa do Pompeu, que é a cultura da culpa que a gente chama. Né? Outro cara que fala assim, eu só brinco se for eu e o Marcelo, o Pompeu junto eu não brinco. Que é essa cultura do feudo. Então você imagina, cada pedaço da população está presa num ambiente de drive cultural. Normalmente o que acontece é que você vê a maior parte da empresa num drive, porque ela veio caminhando junta. Como esses caras tiveram muito turnover, muita adição de gente o tempo todo, durante 10 anos, espalhado, completamente picado, que é um inferno zodiacal grande. Né? Então, a cultura é necessária ser trabalhada sim, senão ela trabalha contra a estratégia da empresa. Como trabalhar a cultura? Muito importante fazer o diagnóstico da cultura a cada 2, 3 anos, mesmo que você não ache nenhum ponto de intervenção, é como se fosse ir no médico, entendeu? É um treco rápido, é 4 semanas, é um trabalho de levantamento, de visitação, de teste, os profissionais fazem desenho, a gente fez da Fundação CERT, antes de fazer a transformação do CERT, alguns anos atrás, a gente fez com todos os executivos. Existe um medo grande, porque são pessoas que têm uma cultura muito grande de doutorado, vários cursos. Eu me lembro, o superintendente era o Fiat, nessa época do CERT, hoje ele está na Federação das Indústrias, e ele falou assim, vamos trabalhar com bastante... Tenho uma preocupação, Pompeu. São pessoas que têm muito conhecimento acumulado, são doutores, são caras verticalizados. Será que eles vão se dar bem com o diagnóstico de cultura? Eles não vão se sentir frustrados? Cara, foi o contrário. Foi uma alegria tão grande, porque algumas daquelas pessoas falaram, você está levantando aqui, você está ligado com isso pode acontecer aquilo. Então, foi o ambiente mais promissor que eu tive em termos de cultura, porque o diagnóstico já serviu para eles encontrarem caminhos, já que eles já eram pensadores, né, desde a sua essência. Mas a minha recomendação é essa, que a cada 3, 4 anos a empresa se preocupe em fazer um diagnóstico de cultura, perceba as conclusões e aí trabalhe em algum ponto específico ou não. Às vezes você não precisa fazer uma intervenção na cultura inteira, você tem que trabalhar alguns pontos com artefatos, com ritos, né? A gente falava antes do programa, né, Salvador, no teu caso, empoderar o coordenador do projeto dá para ele um significado diferente em todos os rituais que ele tem que fazer. Então, o job layout, a abertura do projeto, as primeiras semanas, o que o cliente está comprando, como é que ele está trabalhando, alguma restrição que tenha no ambiente lá de trabalho, alguma questão estratégica, fazer com que ele traga informações do ambiente estratégico do cliente, faz com que ele tenha que procurar essas informações. Então, você tem um ritual que cobra isso. Então, às vezes, o trabalho da cultura, se você trabalhar no dia a dia, você trabalha com alguns rituais, com alguns fenômenos e artefatos que ajudam a levar a cultura para o lugar que a gente precisa. Se não mexer em nada e deixar andar, quando tirar a tampa, está desorganizado. Muito bom. E você citou ali algumas caixinhas, né, de cultura ali, do feudo e tal. Né, quais dessas caixinhas aí que você acha que uma empresa que é propícia para fazer uma inovação de dentro para fora? Então, ela teria que estar muito encaminhada em direção à 4ª coluna. Isso são modelos teóricos, né? São 5 colunas. Mas aí é bom que se diga, né?
O trabalho mais recente em termos de cultura é de um teórico chamado Arthur Carminati. Ele é americano, é um psicólogo, sociólogo, é um cara que eu gosto muito, e ele que tem a referência das 5 colunas da cultura dele. E é um trabalho que é de 2011. Você fala, pô, é muito antigo. Antes desse, 1992. Antes desse, 1962. Então, o trabalho mais recente é do Carminati ainda, né? E eu gosto do trabalho dele porque ele deixa muito evidenciadas essas 5 colunas. E é muito fácil você localizar as pessoas numa dessas colunas, até na entrevista, quando você entrevista elas, o cara fala, ó, vou te dizer, Pompeu, essa empresa aqui, o problema dela não sou eu, não. É aquele cara ali que fica no estoque, você já sabe, é a cultura da culpa. O cara ainda está transferindo culpa antes de falar, antes de entrar na matriz da solução, né? Mas, voltando, a empresa tem que estar pelo menos na 4ª coluna, né? E nunca vai estar 100% ali. Mas se mais que 60%, se mais do que 50%, entre 50% e 60% da população está numa coluna chamada cultura participativa. Qual o nome do autor? Carminati? Arthur Carminati, com TH. Americano, puta, bacana, tem material dele em português, tem material dele na internet. Você fala, puta, ele é um best-seller tipo Peter Drucker? Não, é um cara que está vivo, está trabalhando, está fazendo as consultorias dele e tal. Mas o material dele é muito... São 5 colunas, né, que você falou. Ele propõe 5 colunas para seriam os ancoramentos da cultura, né? E fala aí assim, só para eu anotar aqui, você sabe de cabeça? Não, eu sei, mas isso é longo. É longo. Eu vou te dizer assim, pensa que na primeira coluna você tem a culpa, que é isso, esse é problema do outro. Na última coluna você tem um ambiente participativo, onde eu tenho o prazer de trabalhar com você e discutir com você para a gente resolver problemas, quaisquer que sejam. Então a gente vai de uma situação de... Da culpa para participativo. Isso, da culpa, que é a primeira coluna, que é assim, se tem alguma coisa errada, é o problema Samuel. Né? E o cara fala, não, o problema é a empresa, eu estou bem, a empresa que está, né? Para a última, que é assim, puta, olha, reduziu a margem de lucro, o que nós vamos fazer junto aqui para resolver? Cara, mas esse cara aqui nem é de vendas, mas ele quer participar e resolver. Então é uma cultura participativa, é uma busca de achar solução. Você vira para o TI e você fala, você está me ferrando com aquela solução que você implantou, que eu tenho que digitar um monte de coisa. Cara, vamos lá, o que eu posso fazer? Como é que eu posso melhorar isso? Como é que eu posso... Né? Não, isso é uma cultura participativa, é o TI, em vez de resistir a isso, querer também ajudar. E tem TIs em algumas organizações que são maravilhosos, no varejo, principalmente no varejo alimentar, no varejo de ferramentas, o TI ele acaba indo para a ponta, ver a comercialização, então ele ajuda muito, né? O TI que vive um processo que não tem ponta, que está no meio, né? Que ele não consegue visitar, ver como é que o cliente final vive, ele tem uma dificuldade também de elaborar isso, né? Mas enfim, para dizer, então são 5 colunas, esse trabalho é bacana, e a nossa preocupação é, pro ambiente, ligando isso com a questão da inovação, a coluna 4 e a coluna 5, né, que são a ligação do indivíduo com a marca. Aí eu gosto de trabalhar no Evolume, já é muito bom. E a coluna 5, que é, além de eu gostar de trabalhar no Evolume, eu adoro trabalhar junto com o meu time de trabalho, as opiniões adversas são boas, eu curto brigar e discutir e saio beneficiado de qualquer discussão que a gente tenha. Eu não me sinto humilhado, qualquer conversa vai trazer evolução para o grupo. Se ele tivesse certeza, que é a 5ª coluna, que é a participativa, ele não tem problema nenhum. Pô, Pompeu, você está ferrando a gente. Não, vamos lá, o que está acontecendo? O cara se anima, né? O cara da primeira coluna, Pompeu, você está ferrando a gente. Nem quero falar com você, entendeu? Isso é problema teu. Muito bom, muito bom. Boa. Como é que estamos de... Acho que podemos já ir pro final, né? Podemos ir fazer a pergunta de R$1 milhão. Opa, aí sim. Pompeu, a gente faz a mesma pergunta para todos os convidados. E aí eu quero ouvir um pouquinho da tua opinião. Pô, tu tinha que ter me dado essa pergunta antes, ele sabia. Não, mas esse quem sabe faz a hora, né? Mas esse é porque daí agora a gente vê a reflexão ao vivo. Se tu tivesse, ou se tu pudesse, né, alterar uma coisa em todas as empresas do mundo, num passo de mágica, assim, tu estalou o dedo e aquela única coisa que tu escolheu, ela vai mudar automaticamente em todas as empresas do mundo. O que seria? Eu faria um programa de onboarding obrigatório. Então, o cara entrou na empresa, ele tem que passar uma semana visitando o funcionamento da empresa, conversando com as pessoas, sabendo da história, sabendo de como é que aquela empresa começou. Então, o que foi que fez a diferença na vida do Buscapé?
Você imagina contratar 50 pessoas por mês durante um ano ou dois. Nós somos de 300 pessoas para 1.800 pessoas. Né? De 2 negócios ou 3 negócios para 27 negócios, com 16 que perpetuaram. Então, como é que a gente conseguiu viver dentro desse caos? A gente criou um programa de integração. Eu fui nas Zappos, fui visitar antes ela ser vendida para a Amazon. Cara, adorei o programa de integração e de onboarding, e eu falei para o Romero, é inegociável, me dá apoio, eu vou fazer um programa de integração de uma semana. O cara vai perder uma semana do funcionário, são 40 horas. O cara vai entrar e ele vai entender o que é o Buscapé inteiro, por que é assim, como é que acontece em cada área, e aí ele vai lá para o seu cantinho. Daquele seu cantinho ele sabe tudo que está acontecendo em volta, ele se situa. Né? Então, eu faria, a minha varinha mágica seria assim, plim, agora todas as empresas têm um onboarding obrigatório. Muito bom, até que teve a resposta bem rápido, né? Acho que tu já viu algum vídeo e já sabia das perguntas. Vou te falar que eu acho que a resposta dele já é a segunda vez que se repete. Depois a gente vai pegar todos o conjunto de respostas, vamos fazer... tabular, né? Acho que é legal, mostra a concentração estatística. Bastante respostas muito boas. Legal, então, Pompeu, obrigado aí pela participação, veio de tão longe, sei que tu organizou a tua agenda aí nesses dias aí em Floripa, conseguiu achar esse pedacinho pra gente trocar uma ideia, agradeço imensamente, sabe o quanto eu tenho um carinho aí pela tua pessoa e um respeito por toda a tua história, todo o teu conhecimento. Acho que o pessoal conseguiu ter uma visão de tudo que tu já conseguiu criar, construir, e o mais legal disso é que tu tá sempre procurando sarna para se coçar, né? A hora que tu tá estável, não, eu vou lá criar um centro de inovação em Matupiba, tá bom. Matupiba. Então, cara, parabéns de verdade, Obrigado, porque tu faz parte da história da Avalon, já fez parte mais ativamente, mas continua fazendo. Parabéns por tudo que tu tá construindo aí, e muito obrigado pela participação. Eu que agradeço também aos nossos ouvintes, né? Quem estiver acompanhando esse trabalho bacana que vocês se propuseram a fazer para a sociedade, acho muito importante. E deixar como mensagem final aí que o que faz com que a gente se sinta bem, né? Ter uma missão, né? Então, eu escrevi para a minha vida uma grande missão, que é ajudar a transformar essa sociedade. Obviamente, nunca me envolvi com política, então acho que não vai ser pelo viés político, né? A transformação social que eu posso promover é justamente incendiar, né? Ligar ecossistemas em alguns lugares, e a partir dessa contaminação positiva de criar esses ecossistemas, ver a sociedade se transformando para coisas mais colaborativas, mais humanas, mais integrativas, mais disponíveis. A inovação propõe colaboração, né? Então a colaboração é uma coisa fundamental, que é você não perguntar, quanto é que eu vou ganhar para fazer isso? Colaborar significa você estar disposto a entregar um pouco do teu conhecimento para produzir algo que o efeito final é desconhecido, mas que pode fazer uma grande mudança, né, na sociedade. Então, eu agradeço muito a vocês, estou sempre à disposição. Na segunda-feira eu vou estar participando aí da reinauguração da filial Neogrid, né, Florianópolis, que é a antiga Smart, que foi comprada pela Neogrid, e o pessoal me pediu, então, tive lá um trabalho como a gente fez na própria Evolum, e o pessoal está me pedindo uma palestra, e eu desenhei para eles uma palestra para esse momento, que é do Neandertal ao Millennial, né? O que está acontecendo na sociedade e no ser humano, desde lá até agora, em relação ao funcionamento humano, né? Então é uma visão antropológica para endereçar para o desenvolvedor, para endereçar para o nosso nerd, para que essa pessoa que gosta tanto de trabalhar individualmente, ela entenda o que é individualidade, como é que a individualidade se transformou em coletivo em algum momento lá atrás na vida do homem, na sociedade, e por que a sociedade leva de novo à criação desse ambiente individual, né? Então fica aí o spoiler, agradeço a oportunidade de fazer esse spoiler, tá bom? Valeu, obrigado. Muito obrigado, Pompeu, pela sua visita e ter aceitado esse convite nosso, foi um prazer te conhecer aí, foi uma verdadeira aula aqui. E é isso aí, galera, então se você curtiu esse videocast aí nosso, do EvoluMcast, deixe seu like aí, compartilhe com o máximo de pessoas aí e coloca aqui nas caixinhas de comentário aí qualquer tipo de pergunta aí que a gente aciona o Pompeu aí para dar aquela resposta magnífica pra gente, beleza? E aonde o pessoal te encontra, Pompeu? Rede social? Eu acho que hoje está a maneira mais fácil assim de
de falar comigo, talvez seja o WhatsApp, eu respondo todos os WhatsApp. Não respondo no dia, mas eu respondo. Olha, se você passar seu WhatsApp aqui... Não, eu respondo. A rede social é muito difícil, o pessoal vai lá pro LinkedIn, escreve uma coisa, entro no LinkedIn uma vez por mês, entendeu? Então, às vezes a pessoa fala, pô, faz um mês que eu escrevi e tal, então, se quer realmente falar comigo, o WhatsApp é o melhor caminho para falar comigo. Então, se quiserem o WhatsApp do Pompeu, entre em contato com ela. Isso, a gente tem permissão aqui, tem permissão. ó, LGPD, a gente tem permissão aqui de passar. Isso aí. Fechou. Então, galera, um abraço. Obrigado, pessoal. Valeu.